Fala boleiro, está começando mais um episódio do seu podcast sobre futebol, o Boleirando. Estou aqui com o meu parceiro Daniel Santiago, vamos dar início logo à nossa conversa. Fala, Daniel, tudo bem? Fala galera, fala meu parça Marcelo. Hoje o programa vai dar o que falar. Afinal, o personagem do nosso debate está sempre envolvido em uma polêmica. Hoje nós vamos falar de Neymar Júnior e de todos os assuntos que estão rondando o menino Ney nessa quarentena. E no final teremos a estreia do nosso quadro 01, em que eu e Marcelo daremos duas opções, um ao outro, e teremos que escolher a que preferimos. Então vamos começar logo, que o programa de hoje está prometendo. Não vamos perder mais tempo então, galera. Toca logo essa vinheta, editor. Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. E agora falamos do menino Ney, ou melhor, adulto Ney, numa discussão que vem à tona desde o seu surgimento como menino da Vila em 2009. Aquele moleque franzino seria capaz de ser o melhor do mundo um dia? Brilharia na Europa? Nos traria uma Copa do Mundo? Vamos então debater sobre as possibilidades do camisa 10 da seleção e do Paris Saint-Germain. É com você, Daniel. É isso mesmo, Marcelo. Neymar Júnior, hoje já com 28 anos, craque da seleção brasileira. Eu diria que o melhor, acho que é meio que consenso, o melhor brasileiro nessa última década, de 2010 a 2020. Com certeza. Porém, acho que ele ainda não chegou ao topo, né? Não conseguiu chegar ao topo que nem Ronaldo, que nem Ronaldinho, que nem Romário, que nem o Kaká. Ainda falta a ele duas coisas: uma Copa do Mundo e conseguir ser o melhor do mundo. Ele já conseguiu quase, né, duas vezes, ele chegou à final duas vezes, já foi terceiro colocado, e ainda falta essas duas conquistas para ele. E a gente vai debater um pouquinho hoje nesse programa, no episódio de hoje, um pouquinho sobre isso realmente, né? Quando o Neymar consegue chegar, se o Neymar consegue chegar nesse nível. Então tem bastante discussão. Acho que já começo falando que esse ano, né, essa temporada, seria muito bom. A temporada, acho que excelente para ele conseguir chegar nesse patamar, né, de melhor do mundo. Copa do Mundo ele ainda não consegue, né, porque a Copa do Mundo é só em 2022, lá no Catar. Porém, esse ano eu acho que até a parada do futebol, né, por causa da pandemia, o Neymar estava vindo muito bem. Eu acho que essa mudança do Neymar, principalmente de mentalidade, que muitos companheiros dele já falaram, o próprio Marquinhos, zagueiro do PSG, já falou que teve essa mudança de mentalidade do Neymar, dele estar mais focado no futebol, dele estar mais focado justamente em conseguir alcançar esses objetivos, né, de conseguir ser o melhor do mundo, de conseguir ganhar uma Champions League com o Paris Saint-Germain. Eu acho que esse ano era o do Neymar, e agora a gente vai ter que ver, né, na volta da parada como é que vai acontecer, como é que se ele vai estar no em PSG, como é que vai decorrer assim, essa volta, se vai ter Champions League, se o Neymar vai conseguir jogar, quem vai ser o melhor do mundo. Então, vamos lá, começando esse debate aí, porque Neymar dá assunto, né? Sempre é bom falar do menino Ney, ao melhor agora adulto Ney, né? Agora que essa maturidade. Então, e aí, Marcelo? Então, eu acho interessantíssimo destacar que, como você mesmo citou, o Neymar chegou ao pódio para melhor jogador do mundo em duas oportunidades, 2015 e 2017. Particularmente, na minha opinião, eu considero que o Neymar teve 4 anos em que credenciariam ele como um dos possíveis candidatos a melhor jogador do mundo, que foram 2011 e 2012, enquanto mesmo ainda jogava no Brasil, jogava no Santos, e 2015 e 17. 15 pelo Barcelona e 17 uma parte pelo Barcelona e no segundo semestre pelo Paris Saint-Germain. Acho interessantíssimo a ideia de o Neymar ter acordado para a vida, né, dizendo assim, no popular, porque ele passou por um período muito difícil, passou por um período de Copa do Mundo em que ele foi exposto de uma forma muito negativa e depois da Copa lançou um comercial muito infeliz da marca Gillette, inclusive estou divulgando aí sem patrocínio o nome da marca, Isso, virou patrocina nós bagunça Gillette, agora? Virou patrocina bagunça? nós Gillette, estou pedindo aquele patrocínio maroto para o nosso programa. Mas seguindo, eu acho que é nítida a mudança de postura do adulto Ney, como a internet apelidou, porque a internet não perdoa, mas dessa vez eu acho que é uma boa citação sobre os comportamentos atuais do Neymar, a mudança de postura, o fato dele não ter vindo para o Carnaval esse ano, que não deveria ser comemorado isso, não deveria ser vangloriado, mas já é algo que dá para perceber que mudou na cabeça dele, porque hoje você vê um Neymar mais focado, você vê um Neymar
que parece entender melhor a sua função dentro do Paris Saint-Germain, da seleção brasileira. Ainda não o enxergo como capitão da seleção, mas não temos dúvidas que ele é o nosso maior craque dessa década e que ele é o jogador que nós, brasileiros, devemos depositar a maior esperança e confiança para trazer uma próxima Copa do Mundo. Acho sim que ele pode ser o melhor jogador do mundo um dia, acho que ele tem grande chance, esse ano seria um ótimo ano, a gente teve a questão da pandemia, como você citou, o Neymar vinha muito bem de atuações magníficas desde o começo do ano, quando retornou de lesão, marcou um gol estupendo de bicicleta, decidiu jogos pelo PSG, inclusive o jogo da volta contra o Borussia Dortmund. Então eu acho que o Neymar ele é um grande personagem do futebol. Ele agrega muito para o folclore do futebol hoje, onde tem muitos jogadores que são artificiais. O Neymar é de verdade. E isso às vezes incomoda a mídia, incomoda a torcida. Já me incomodou algumas vezes, mas continuo tendo plena convicção de que é um craque da bola e que tem tudo, sim, repito, para ser o melhor jogador do mundo um dia. Eu acho que tecnicamente é inegável, né? O Neymar tem vários haters, eles podem falar o que eles quiserem do Neymar fora de campo, até mesmo dentro de campo na questão, né, de simular ou não algumas jogadas, mas tecnicamente o Neymar é um dos melhores do mundo há anos, né? Eu acho que ele é um dos únicos que, tecnicamente, assim falando, que eu acho que outros, em alguns anos, conseguiram chegar ou ultrapassar até Messi e Cristiano Ronaldo, mas tecnicamente eu acho que o Neymar é o único que se mantém ali perto do Messi e do Cristiano Ronaldo, porque ele tem a finalização, o drible, a capacidade de drible dele, a capacidade de inventar, de poder tirar um coelho da cartola ali no meio do lance é algo absurdo. Tecnicamente, eu acho que o Neymar está muito preparado para ser o melhor do mundo, como já quase chegou perto em 2017, né? Acabou sendo o Cristiano Ronaldo, o Messi acabou ficando em segundo. Porém, eu acho que aquele ano o Neymar poderia muito bem ter, se não ter sido o primeiro, né? Porque o Cristiano Ronaldo acabou arrebentando, foi campeão da Champions, mas poderia ter sido o segundo, porque se eu me lembro bem, nessa época que ele saiu, né, 2017, que foi a época da saída dele para o PSG para o Barcelona, ele não, contrário, desculpa, saída do Barcelona para o PSG, ele já estava alcançando um patamar quase que de protagonista ali ao lado do Messi. Se a gente lembrar, naquele ano teve aquele jogo do 6-1 do Barcelona no PSG, e o Neymar, cara, poxa, ele pegou aquele jogo, ele botou debaixo do braço, ele decidiu, ele fez gol, ele fez a assistência daquele último gol pro Sérgio Roberto, com a perna esquerda ainda, botou a bola no pé do Sérgio Roberto. Então ele já estava alcançando no Barcelona algo que antes seria inimaginável, alguém chegar perto do Messi numa questão de protagonismo, né? Não aqui, né? Não vamos debater aqui a questão de quem joga mais, quem não joga e tal, mas ele chegou nesse patamar técnico dele estar perto do Messi, dele poder, às vezes, ser mais importante que o Messi dentro do time do Barcelona. Então, acho que, tecnicamente, o Neymar está preparado para ser o melhor do mundo, se já não foi em algum ano, né? Mas aí a eleição, então, é outro modo, né? Oficialmente não foi, mas tecnicamente, realmente, ele está, sim, preparado. E eu acho que muito do que pesa nele é realmente essas questões, essas polêmicas fora de campo, a mídia, não sei se a mídia pega muito no pé dele ou ele faz por merecer, porque realmente fora de campo, tipo, eu não ligo porque o Neymar faz, ele faz o que ele quiser da vida dele, se ele não cometer um crime, ele faz o que ele quiser, então a mídia às vezes fica forçando muito em cima dele, coisinha que posta, que não sei o quê, eu acho que esse tipo de coisa, acho que acaba por manchar, né, a imagem dele e meio que muita gente, muitos jogadores, muitos torcedores ficam com aquela impressão de Neymar mimado, de Neymar marqueteiro, não sei o quê. Eu acho que isso acaba ajudando também muito e isso influencia demais na hora de você ser o melhor do mundo. Você vê os melhores do mundo nos últimos anos, Messi, Cristiano Ronaldo. Messi e Cristiano Ronaldo não estão mais envolvidos. Cristiano Ronaldo ainda se envolvia com as polêmicas quando era mais jovem, mas hoje ele não está mais envolvido em polêmica, o Messi nunca foi disso. Então você vê que para ser o melhor do mundo tem toda essa construção de você ser um jogador dentro de campo, fora de campo ser muito bem falado, ser muito bem visto. Eu acho que o Neymar falta isso. Eu acho que nesse ano ele estava fazendo isso. Ele estava com menos discussões fora de campo, né? Com menos a gente estava sendo noticiado pelo seu futebol, não pelas polêmicas que ele estava alcançando. E aí a gente também entra no debate de onde o Neymar vai ser melhor do mundo, qual lugar que ele vai conseguir desempenhar esse futebol de melhor do mundo.
se vai ser no PSG, se o PSG é um time de camisa o suficiente para ele chegar a ganhar uma Champions, que a gente sabe que para você ser melhor do mundo é muito importante você ganhar a Champions, né? Só ver a questão dos últimos anos, quem foram os melhores do mundo, né? E estava muito atrelado também às conquistas que eles tinham. E se o PSG vai ser esse time de camisa para ele conseguir chegar a botar uma Champions, porque eu acho que só jogando bem e ganhando o francesão, acho que vai ser muito difícil dele ser eleito o melhor do mundo. Então, passa muito por onde o Neymar vai estar, se ele vai continuar no PSG, se ele vai voltar para o Barcelona, se ele vai para algum outro time. E aí a gente tem essas notícias, né, de que o Neymar pode ou não continuar no PSG e tem repercutido muito, principalmente desde a semana passada, depois que o Mundo Deportivo, né, o site espanhol de Barcelona, divulgou que o Neymar rejeitou uma proposta de renovação do PSG na casa dos 50 milhões de euros de salário por temporada, além de 100 milhões de euros de luva. Ou seja, o PSG ia pagar 100 milhões de euros só para o Neymar renovar o contrato com eles. E o Neymar, segundo o Mundo Deportivo, recusou essa proposta, que ele tem essa intenção de sair do PSG. O pessoal do Mundo Deportivo diz que é para voltar para o Barcelona, né? Mas aí a gente sabe que é o jornal lá de Barcelona, né? E o pessoal lá na Espanha é muito o Mundo Deportivo, Marca de Madrid, né? Que conhece muito o Real Madrid. Mas a gente tem também essas notícias de que ele quer voltar para o Barcelona, que seria o lugar que ele se sente em casa. E aí a gente tem que ver, né, Marcelo, em qual lugar o menino Ney vai conseguir chegar nesse auge da carreira. Então, na minha opinião, o Neymar ele deveria procurar um novo horizonte para a carreira dele. Acho que o Real Madrid seria o clube ideal, porque o Real Madrid é um clube de primeiro escalão, a maior equipe do mundo, e no Real Madrid ele teria um ambiente totalmente favorável a ele, por ser um clube com muitos brasileiros, como Marcelo, Vinícius Júnior, Rodrigo, Casemiro, Militão. Ele se sentiria também em casa no Real Madrid. E a forma com a qual ele saiu do Barcelona não foi das melhores. Ele teve atritos com o presidente o criticou de forma pública. Então, eu não enxergo a volta dele ao Barcelona com bons olhos, porque talvez seria ele voltar à mesmice do que ele tinha antes, do que ele tentou se livrar ao ir para o PSG. Eu acho que se livrar é uma palavra muito forte, mas ele estava feliz no Barcelona e precisava de um time que ele fosse protagonista para ser o melhor jogador do mundo. No PSG ele não conseguiu, infelizmente. Então acho que no Real Madrid ele assumiria esse papel. Por quê? O Real Madrid contratou o Hazard para ser o dono do time, isso aí é inegável, mas o belga não conseguiu desempenhar esse papel. Ele jogando junto com o Neymar e o Neymar podendo ser o mentor desses jovens brasileiros que são muito talentosos do Real Madrid, com o Real Madrid precisando de um cara que não tem esse cara desde quando o Cristiano Ronaldo saiu para ser o cara do time, para poder assumir e falar, toca comigo que eu decido. Eu acho que por essas e outras, Neymar precisa do Real Madrid, assim como o Real Madrid precisa do Neymar. Tem uma simetria numa relação entre Neymar e Real Madrid, na minha opinião. Mas também não poderemos deixar de destacar que seria interessantíssimo ver o Neymar sob o comando de Pep Guardiola, se bem que tem aquela questão do City também não estar disputando as grandes competições europeias nos próximos 2 anos, que a gente citou no último programa. A gente tem o Bayern de Munique, que também seria muito interessante para o Neymar. Tem a Juventus, onde ele atuaria com o Cristiano Ronaldo, então talvez não fosse o dono do time, porque existe a possibilidade, a Juventus é um time que também tem brasileiros, seria confortável para o Neymar estar lá, não seria um ambiente em que seria difícil para ele. Ele poderia jogar na ponta esquerda com o Cristiano já se deslocando de vez como centroavante e com o Dybala no meio e o brasileiro Douglas Costa na ponta direita. Seria muito interessante. São opções que, para o Neymar, pensando em ser melhor do mundo, em ter um time mais competitivo, não que o PSG seja um time ruim, longe disso. O PSG é uma excelente equipe, mas eu não enxergo o PSG como um postulante a campeão da UEFA Champions League. Isso não entra na minha cabeça. Eu acho que é muito lucrativo para o PSG manter o Neymar. Talvez seja por isso que eles queiram fazer essas loucuras financeiras que eles fazem para renovar o contrato, a questão das luvas, o salário astronômico que eles pagam para o Neymar. E o retorno em campo é certo, mas é aquilo. Ele tem que entender que o PSG não é um time que vai todo ano disputar para ser campeão da Champions League. Ele vai todo ano ganhar o francês, como você citou. Mas eu acho que é muito interessante o Neymar expandir horizontes. Hoje que ele se encontra com 28 anos e ele não saiu do Barcelona direto para o Real Madrid, então seria uma transição que não seria tão complicada para ele na questão do apego aos torcedores, porque se você relembrar casos recentes, né, dos anos 2000, quando o Figo foi direto, ele foi muito hostilizado, foi ruim para ele naquele período, mas o Ronaldo Fenômeno foi para a Inter de Milão, um clube de outro país, assim como o Neymar, e depois retornou à Espanha para jogar no Real Madrid,
e não foi hostilizado pela torcida do Barcelona. Então, eu acho que sim, deveria ser uma proposta em que o Neymar pensaria com carinho, que ele analisaria as possibilidades, sentaria para conversar, porque, ao meu ver, é muito interessante para ele. Esse namoro dele com o Real Madrid vem desde que ele era moleque, né? A gente já viu várias vezes o ex-empresário dele, Wagner Ribeiro, falando que já estava tudo certo com o Neymar com 11, 12 anos ir pro Real. Então esse namoro entre o Real e essa disputa, né, entre Real e Barça vem desde que o Neymar é moleque. E, cara, Inclusive, ah, Inclusive, o próprio Real Madrid, desde que, entre aspas, perdeu o Neymar para o Barcelona, porque foi uma disputa, isso foi nítido, todos acompanharam lá em 2013. Desde que perdeu o Neymar para o Barcelona, o Real Madrid busca incansavelmente por um novo Neymar. Vide as contratações de Vinícius Júnior, Rodrigo, até do próprio Reinier, talvez, porque o sucesso que o Neymar fez na Espanha foi astronômico, foi estrondoso. O Barcelona foi, em questão de atuação, talvez o melhor clube da carreira dele. Tem minhas dúvidas porque o Santos também jogou muita bola, o PSG joga muita bola, pelo craque que é. Mas no Barcelona ele marcou a época, foi campeão da Champions League, foi artilheiro da Champions League, esteve pela primeira vez entre os primeiros colocados na cotação de melhor jogador do mundo. Eu acho super interessante, também pensando em seleção brasileira, onde ele estaria ali no Real Madrid, junto com muitos compatriotas que seriam também conterrâneos dele na seleção, onde eles poderiam criar um entrosamento entre eles que seria magnífico para 2022, que é o próximo assunto que eu gostaria de debater com você, Daniel. é só um toque aí antes de a gente falar de Neymar e seleção brasileira, é que em questão de preços, né? Porque o Neymar quando saiu do Barcelona para o PSG, ele foi a contratação mais cara da história do futebol por 222 milhões de euros, na época 800 milhões de reais, né? Hoje na cotação atual é até mais. Porém, quando ele assinou com o PSG, ele não tinha multa rescisória. Então, por exemplo, até essa última janela de transferência, o Barcelona podia oferecer o que fosse, que o PSG só liberava se ele quisesse. Porém, a partir desse ano, é imposta pela FIFA, né, um dispositivo que tem ali na FIFA, de que a partir de agora o Neymar tem preço fixo, tem uma multa rescisória que se qualquer time pagar certo preço, ele já pode ser liberado, né, se acertar tudo com o Neymar. Na semana passada, o ex-empresário dele, não, o Wagner Ribeiro, ele falou numa entrevista de que esse preço seria de 164 milhões de euros. Hoje estaria perto da casa de 1 bilhão, né, de 1 bilhão de reais. Então, tem, a partir de agora, nessa janela de transferência, preço fixo para o Neymar poder sair. Não sei se o Barcelona, o Real Madrid vai querer desembolsar esse preço logo depois de uma pandemia que a gente sabe que financeiramente para os clubes foi muito difícil, né? Os clubes tiveram uma perda financeira ali, né? Porque não está tendo jogo, não está tendo transmissões, então os clubes vão ter que se ajeitar financeiramente depois dessa volta ao futebol, então a gente tem que ver também quanto a isso, a questão financeira, se Barcelona, se Real, se qualquer outro clube que esteja interessado, vai querer abrir o cofre, né, para contratar o Neymar, porque a gente sabe que não vai sair tão barato pelo quilate do jogador que ele é. E aí essa saída ou não do Ney também vai acabar influenciando na seleção, né? Eu acho que enquanto o Neymar estiver atuando muito bem em clube, quando tiver o Neymar atuando na maior forma possível, na melhor forma possível, na seleção também tem grandes chances de dar certo. Eu acho que é a hora do Neymar agora para a seleção, tudo ou nada, porque já disputou 2 Copas, em 2014 a gente lembra, né, daquela joelhada do Zúñiga, em 2018 ficou muito marcado pelo negócio do Caicai, o time também acabou não conseguindo encaixar, no primeiro tempo horrível contra a Bélgica. Então acho que essa é a última Copa do Mundo em alto nível, né, até pela idade, que o Neymar vai estar, assim, eu acho que no auge fisicamente, tecnicamente. Em 2022 ele já vai estar com 30 anos, mas eu acho que a gente vendo aí os melhores jogadores do mundo, Messi, Cristiano Ronaldo, mesmo depois dos 30, eles conseguem atingir esse nível de futebol jogado muito alto. Então acho que o Neymar vai chegar um nível muito alto para essa Copa. Eu acho que tem que ser a Copa dele, porque depois, acho que com 34 anos, já vai ser um pouco mais difícil dele conseguir protagonizar. E aí a gente tem que ver, vamos ter agora eliminatórios, né? Não sabemos quando, vai ter Copa América, e aí o Neymar tem que definir logo seu futuro. Eu, particularmente, contrário a você, eu acho que ele tinha que voltar para o Barça. Eu acho que o Barça é o local dele, eu acho que o futebol que ele desempenhou no Barcelona foi coisa de outro mundo, eu acho que
o erro dele foi ter saído naquele momento, porque se ele espera mais 1 ou 2 aninhos, acho que hoje ele já teria sido o melhor do mundo pelo futebol que jogou. Quem sabe ano passado, se ele tivesse naquele time do Barcelona, o Barcelona não tivesse passado pelo Liverpool, e quem sabe ele não seria o nome principal, o nível técnico que ele adquiriu no Barcelona, e principalmente não só por estar no Barcelona, mas pelo entrosamento que ele teve com Messi e Suárez. Eu acho que aquele trio de ataque, se fosse refeito, né? Eu acho que hoje o Suárez principalmente já está um nível abaixo, mas eu acho que aquela formação daquele trio feita de novo, eu acho que poderia levar sim o Neymar ao auge da carreira dele. Então, a situação do Neymar com a seleção brasileira é um ponto muito interessante também, porque a gente tem o Neymar hoje como um dos maiores artilheiros com a camisa da seleção brasileira, e até quem é hater não pode negar isso. Os números estão para provar que o Neymar é um jogador que sim rende muito com a camisa da seleção brasileira e sempre rendeu desde essa primeira convocação em 2010, onde ele já estreou marcando gol contra os Estados Unidos de cabeça. O menino Neymar, o adulto Neymar, na minha opinião, teria que pôr na cabeça, ele é uma referência. E se ele entender que é uma referência, ele vai se preparar para chegar na Copa do Mundo e levar esse título, porque o estado em que a seleção brasileira se encontra hoje, na minha opinião, já é uma crise, porque a gente está indo aí para 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo e o torcedor quer voltar a comemorar, quer voltar a ser campeão mundial. Com as últimas Copas do Mundo que foram decepcionantes para a seleção brasileira, e em 2 delas estava o Neymar, é muito complicado a situação onde ele se encontra hoje pelo simples fato de que, meio com uma geração muito boa, com uma safra incrível, o Neymar é referência, o Neymar é o cara que vai ser mais cobrado, o Neymar é o cara que vai ser o primeiro a ser chamado para dar entrevista em caso de vitória, em caso de derrota, em caso de empate, em qualquer situação, o Neymar vai estar em evidência, assim como o treinador da seleção brasileira à época, porque ele é referência técnica, ele é o cara que decide, ele é o cara que tem que decidir. Eu quero de coração que na próxima Copa do Mundo o Neymar entenda a importância desse torneio e entenda que talvez seja a última Copa do Mundo em que ele possa disputar no seu pleno e mais alto nível. Então, eu quero o Neymar em 2022, assim como o Messi se preparou para chegar em 2014, assim como o Ronaldo Fenômeno se preparou para disputar as Copas de 98, de 2002, que foi exceção porque ele teve a lesão, mas ele entendia a importância dele, assim como o Rivaldo também na mesma Copa do Mundo. Dadas as proporções, não estou querendo comparar o Neymar com esses caras que eu citei, mas que ele entenda que é a referência, que ele entenda que talvez seja a chance da vida dele de ser campeão do mundo, de trazer a alegria para o nosso povo, como tanto pediu Davi Luiz em 2014. Ele tem esse potencial. Uhum. Eu confio no Neymar para trazer essa Copa do Mundo para a gente, para dar alegria para o nosso povo. E o Davi Luiz vai agradecer também. Eu acho que é interessantíssimo o Neymar ter essa mudança de postura hoje, quando faltam 2 anos para a Copa do Mundo ainda, e ele pode se maturar cada vez mais até 2022. Então, torço mesmo e vou acompanhar de perto, tá sempre vendo os jogos, as entrevistas. Sou um fã do Neymar e confio no futebol dele. Acredito que ele possa sim trazer o Hexa em 2022, mas entendendo que também não depende só dele. A responsabilidade dele é muito grande. Eu tenho total confiança e gostaria de ouvir sua opinião também, Daniel. Eu acho que o Neymar, cara, ele tem tudo para fazer história na seleção brasileira. Hoje ele é um dos 5 maiores artilheiros da história da seleção brasileira, com 61 gols. Eu acho que se ele jogar, olha, ele tá com 28. Eu acho que de seleção, pelo nível dele, ele tem pelo menos mais uns 6, 7 anos assim jogando na seleção fácil. E, cara, ele pode ultrapassar Pelé como o maior artilheiro, porque o Pelé, acho que em jogos oficiais tem 95 gols. Ele pode ultrapassar o Pelé. Ele fazer 30 gols aí pela seleção, entre amistosos, eliminatórias, ele pode se tornar o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Mas eu acho que vai ficar muito incompleto ele se tornar isso se ele não conseguir essa Copa do Mundo. Então eu acho que esse é o momento de, não só ele, né? Porque a gente fala Neymar na Copa do Mundo, né? Neymar na seleção brasileira, referência. Só que a gente não pode depender só dele, né? Eu acho que a melhor fase da seleção brasileira, dele na seleção brasileira, foi ali naquela fase, né, da transição do Dunga para o Tite, quando o Tite assumiu, que a equipe se portava muito bem em campo, e o Neymar, cara, ele só acrescentava mais ainda. Ele era o grande líder daquela seleção que começou a encantar aqui na América do Sul. Então, acho que tem que ter ajeitar o time para poder chegar na Copa muito bem.
eu acho que com o time ajeitado, o Neymar tem tudo, porque individualmente ele é um monstro. Eu acho que ele não é daqueles caras que joga bem na eliminatória e chega contra as maiores seleções e arrega. Eu acho que não, cara. Ele é o cara que, se botarem um time certinho lá, não botarem tudo para cima das costas dele, ele vai conseguir pegar vai conseguir realmente assumir essa posição de protagonista e jogar o que ele sabe, porque o problema da última Copa é que foi isso. A gente chegou com um time taticamente muito abaixo do que a gente disputou as eliminatórias, e aí era o quê? Bola no Neymar, ele dribla pra cá, passa pra lá, não sei o quê, e o time não funcionou, não encaixou, e o Neymar também não, porque marcação era toda no Neymar, os olhos eram todos pro Neymar. Eu acho que a gente tem que chegar com um time melhor, para que o desempenho individual do Neymar, que a gente já sabe que é muito acima da média, possa se mostrar em campo e realmente decidir uma Copa pra gente. E tem mais alguma coisa pra falar do Neymar aí, Marcelo? Mais nada, a gente já pode ir pro próximo bloco. Já pode? Então, a gente sabe que o assunto do adulto Ney rende, mas a gente está entrando aqui agora já nos minutos finais do nosso episódio. O episódio de hoje um pouco mais curto. Ah, Ah, que peninha, né? O episódio de hoje um pouco mais curto. Primeiro a gente falou, deu quase uma hora. Esse aí é um pouquinho menor. Mas a gente chegando agora no final dos nossos episódios. E hoje a gente preparou a estreia do nosso quadro 01. Então, o que vai ser ele? É o seguinte. Eu e Marcelo preparamos algumas perguntas difíceis de responder. Nós vamos dar duas opções para o outro e ele terá que escolher apenas uma. Eu tenho certeza que dessas perguntas que a gente preparou, certeza que elas vão doer no coração de quem estiver respondendo para ter que escolher. Então a gente vai começar com o Marcelo. Bora, Marcelo. Você pergunta para mim? vamos lá. Então, Daniel Santiago, a primeira pergunta. Você está escalando o seu Fluminense de todos os tempos. E esse Fluminense de todos os tempos precisa de um centroavante. Mas você só pode escolher entre um ou outro. Quem você escolhe para o seu Fluminense de todos os tempos? Fred ou Washington Coração Valente? Primeiramente, eu não entendi porque você fez o Fluminense em todos os tempos. Você está induzindo ao público que eu sou o Fluminense? É isso? Estou. Eu sou mesmo, né? Então não tem o que fazer. Olha, essa pergunta eu acho que vai ser um pouquinho, essa pergunta vai ser um pouquinho fácil para mim. Eu acho que dentro da história do Fluminense não tem como, cara. O Fred. O Fred é o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense, o artilheiro do Brasileirão. Acho que é um símbolo de uma geração que foi tão vitoriosa. Então, por mais que eu adore o Coração Valente, eu acho que o jogo mais inesquecível da história que eu estive presente, de todos que eu vi, foi aquele Fluminense em São Paulo em 2008 com o gol do Coração Valente no final. Teve a volta dele no Foi por isso Brasileirão que de eu perguntei, 2010. porque eu lembro que você. Eu perguntei porque eu lembro que você tinha me falado que esse jogo era muito marcante para você. Eu imaginei que fosse pesar um pouco nessa decisão. É marcante, mas acho que o Fred, os anos que o Fred ficou, a quantidade de coisas que ele viveu, aquela Copa, depois da Copa do Mundo, que ele voltou execrado pela mídia, pela torcida, a torcida abraçou, ele foi artilheiro do Brasileirão ainda. Acho que o Fred viveu muita coisa aqui. Todas as palmas para o Washington, adoro o Washington. O Washington também é um dos meus maiores ídolos no Fluminense, mas nessa daí eu fico com o Fred. Acho justo. Até porque quem me conhece também sabe que eu sou um mega fã do Fred. Vamos para a segunda pergunta. Você prefere o Fluminense campeão da Libertadores e rebaixado no mesmo ano ou o Fluminense campeão do Campeonato Carioca com o Flamengo rebaixado ao fim desse ano? Não, tá louco? Fluminense campeão e rebaixado. Eu já fui rebaixado uma vez, que se dane, se rebaixado de novo. Quero Fluminense campeão. Te entendo. Você prefere trabalhar na ESPN ganhando pouco ou na Fox Sports ganhando muito? Ah, tá louco? Vamos pra Fox Sports, que se dane. Eu quero dinheiro, eu quero confusão. O estilo da Fox Sports é legal, pô. Vou quebrar pau lá com o Sormani, com um beijo, pô, vai ser maneiro. Então vamos lá. Se bem que agora a ESPN Você e Fox é a mesma coisa, né? realmente. Agora é uma pergunta de mudar a história. Você preferia ter sido campeão da Libertadores no ano de 2008, mas não ter ganho os dois brasileiros em 2010 e 2012, respectivamente, ou que a história tivesse sido como foi, vocês tivessem perdido 2008, mas você ter visto dois títulos brasileiros do seu clube quase que em sequência, no intervalo de 3 anos? Agora tu me matou. Essa aí, essa aí foi a melhor, velho. Eu já me peguei pensando nisso várias vezes, cara.
E, tipo, às vezes, de primeira, eu penso em pegar a Libertadores. Mas depois eu fico pensando, pô, caraca, são dois brasileiros, né? Dois brasileiros é coisa pra caramba. Mas eu acho que eu fico com a Libertadores. Porque não é só porque é a Libertadores. Mas aquela Libertadores significou muito para mim. Eu fui a quase todos os jogos da temporada, né? Eu só não fui os dois jogos da LDU, né? Na final e na fase de grupos. Mas eu tive lá o primeiro contra o Arsenal de Sarandi, que foi 6-0, quando o Dudu meteu aquele golaço. Tive um jogo contra o São Paulo, um jogo contra o Boca Juniors, então acho que foi muito inesquecível. Apesar de eu estar no estádio também em 2010, no jogo contra o Guarani, que o Sheik fez o gol do título, eu acho que aquela Libertadores de 2018, 2008 ficou gravada na minha memória. Eu acho que se fosse alguma outra Libertadores, quem sabe, se fosse, sei lá, uma Libertadores de 2011, que não se perdeu, até trocava pelos dois brasileiros, mas aquela Libertadores de 2008 não dá não, foi a Libertadores de 2008. Acho compreensível. Agora, para a última pergunta, infelizmente, gostaria de te torturar um pouco mais com essas perguntas, mas Obrigado. combinamos só 5, então vamos lá. Você prefere o Hexa em 2022 em um jogo truncado 1-0 contra a Argentina ou ver o seu querido futebol clube Barcelona goleando o Real Madrid numa final de Champions League? E acho que essa é fácil, cara. Eu já vi o Barcelona ser campeão da Champions, já vi o Messi acabando com o Real Madrid várias vezes, mas eu nunca vi o Brasil ser campeão do mundo, né? O Brasil, quando foi campeão do mundo em 2012, era muito pequeno, não lembro. Então, e ainda mais contra a Argentina. Por mais que eu goste do futebol argentino, pô, é Brasil e Argentina, cara, e aqui é Brasil. Então, eu ficaria com a Copa do Mundo do Brasil. Realmente. Então agora com você. Queria falar que as perguntas foram muito boas. Essa penúltima aí me matou. Vou tentar devolver no mesmo nível. Então, vamos lá, vamos às Medo. perguntas. Vamos às perguntas. A primeira pergunta: se você tivesse que escolher quem você escolheria? Cristiano Ronaldo ou Roberto Dinamite? Cara, complicado, complicado. Já começou bem difícil para mim, porque você está falando do maior ídolo da história do meu time. Sim, sou vascaíno. Podem Tamo pesar por junto. mim por isso. E com o meu maior ídolo da história. Cristiano é meu maior ídolo em todos os âmbitos, não só no futebol, na vida também. Ele é um dos responsáveis por eu ser tão apaixonado por esse esporte. E acho que por esse motivo, pelo Cristiano me motivar tanto, não só no futebol, mas como um ídolo pessoal, um ídolo de vida, eu fico com o Cristiano nessa porque talvez, se não fosse o Cristiano, eu não estaria aqui agora, gravando um podcast sobre futebol e não teria vivido tanta coisa bacana que eu vivi no futebol. Então eu fico com o Cristiano nessa. Só não vai chorar, por favor. Então, então ficamos com o Cristiano. Segunda pergunta: você preferia ter vencido a Libertadores de 2012, aquela que o Vasco foi eliminado pelo Corinthians, ou vencer o Mundial de 2000, que o Vasco também perdeu para o Corinthians? Agora que eu percebi isso, que o Vasco perdeu, virou freguês do Nossa! Corinthians. Mas qual que você escolhe? Só para deixar claro, eu odeio o Corinthians. Muito por conta desses dois casos aí e de alguns assaltos no Campeonato Brasileiro do ano de 2011. Nação corintiana que está nos Mas, vindo é brincadeira, hein? mas assim, como você falou, no seu caso da Libertadores, eu passei pelo mesmo em 2012. Eu fui em todos os jogos do Vasco no Rio de Janeiro. Não tive a oportunidade de assistir um jogo fora, até porque eu era muito novo, tinha 13 anos na época, mas pude ir em todos os jogos do Vasco naquele ano e acompanhei todos os jogos, mesmo que eu não fui assistir pela televisão. Chorei muito, tremi naquele jogo contra o Lanús, em que a gente passou nos pênaltis, fiquei muito nervoso. É até hoje um dos jogos que quase me infartaram no futebol. E acho que é por essas e outras que eu fico com ter vencido a Libertadores em 2012, porque em 2000 eu tinha um ano, eu nem sonhava com o que era futebol, então não seria uma lembrança tão marcante para mim quanto ser campeão da Libertadores em 2012. Então fico com 2012. Foi até fácil essa. Boa. A Libertadores de 2012 foi doída para todo mundo. Eu lembro quando o Realmente. Santiago Silva meteu o gol no finalzinho. Nenhum de nós dois pôde zoar um ao outro. Então, vamos seguindo, que essa Libertadores de 2012 ainda dói nos nossos corações. E agora a terceira pergunta, que eu sei que você gosta desse esporte que eu vou falar. O que você prefere? Ser técnico de futebol um dia ou jogar na NBA? Nossa! Ah! Poxa, cara, aí tu me quebra demais, porque
São dois sonhos. Para quem não sabe, eu também jogo basquete, sou um apaixonado por esse esporte. Depois do futebol, meu esporte favorito. E muitos dos meus ídolos também são jogadores de basquete. E, cara, é muito complicado, sabe, responder essa pergunta. Se tivesse aquele desafio em que você tem que pagar uma prenda para não responder a pergunta, essa seria a hora. Mas, como não Mas tem... aqui não tem, responde. Vamos lá. Olha, eu, apesar de amar muito o basquetebol, ser um fã incondicional de NBA, inclusive um forte abraço para os meus grandes ídolos LeBron James e Michael Jordan, eu ficaria com ser técnico de futebol por ser uma carreira em que eu teria uma maior longevidade do que a de jogador da NBA. Mas, deixando claro que também é um sonho que eu tive porque basquete é maravilhoso. Um salve para todo fã de basquete que estiver assistindo, é nóis. Um salve aí para todo fã de basquete, vulgo gincana. E aí, vamos seguindo para a quarta pergunta. E a quarta pergunta, não sei se vai ser fácil, se vai ser difícil, depende dos seus gostos. Você prefere encontrar o amor da sua vida ou conhecer o Cristiano Ronaldo? Mas se eu conhecesse o Cristiano Ronaldo, eu estaria encontrando o amor da minha vida. Boa. Não, então. Olha, eu acho que, assim, é uma parada bem complicada de responder, na verdade. Mas, vou falar de estatística. Vamos falar de números? Dizem que quando você chega em certo momento da sua vida, uma certa idade, que me fugiu agora, mas antes dos 20 anos, você já conheceu o amor da sua vida, só não sabe ainda. Então pode ser que eu já tenha conhecido. Então, por isso, vou acabar ficando com conhecer o Cristiano Ronaldo. Porque eu acho que já conheci o amor da minha vida. Driblou bem. Inclusive, se estiver assistindo, chama nós. Driblou bem, soube responder. E agora a gente vai para a última. A última eu sei que eu fiz essas perguntas pensando no Felipe Melo chegando de sola no adversário. Então acho que essa pergunta vai ser... é para a gente terminar com chave de ouro. Quem você prefere, Eurico Miranda ou Alexandre Campelo? Mano... Ai, meu Deus, eu gostaria de responder essa pergunta com quem eu não prefiro, e ainda assim seria difícil de responder, porque eu não sei, sabe, quem eu odeio mais entre os dois. Mas, olha, com respeito ao que foi Eurico Ângelo Miranda como um dirigente e vice-presidente do Vasco, não como presidente, fico com o Eurico Miranda nessa. Porque o que o senhor Alexandre Campelo fez, dando aquele golpe, foi a página mais suja da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, eu não preferia o Alexandre Campelo nem contra o demônio. Tá respondido aí. Inclusive, descanse em paz, doutor Eurico Miranda. Também não gosto de você, mas reconheço que você fez muito bem ao Vasco, assim como fez mal também. Mas, enfim, né? A vida tem dessas. Esse final de programa virou absurdo. É só uma saideira aqui, só uma pergunta gastronômica que eu tenho para você. O que você prefere, Trident ou House? Olha, eu atualmente estou mais para Trident. Traía House. Bom. Quem conhece a gente entendeu a piada interna. Mas estamos... Tem mais alguma coisa para falar aí, Marcelo? Mas nada, só agradecer mesmo ao público que está assistindo, que está acompanhando. Queria dizer que vocês são o nosso combustível, vocês nos motivam. E a cada programa a gente vai buscar se reinventar e fazer um programa melhor depois do outro. Só esse agradecimento geral para todo mundo. Queria pedir o feedback, então comenta o nosso podcast, segue a gente no Instagram. E tamo junto, galera. É nóis. Valeu, Marcelo, por mais uma companhia nesse segundo episódio do podcast Boleirando. A gente vai chegando ao apito final desse Boleirando. Nós queremos agradecer, como o Marcelo falou, você que está nos escutando, que está até agora nos escutando, e pedir encarecidamente que divulgue nosso trabalho. Não deixe de seguir a gente lá no Spotify, no YouTube, no Instagram. No Instagram, @boleirando_real. A audiência de vocês conta muito pra gente, é o que nos faz seguir em frente. E a partir desse episódio, a gente vai tentar lançar um episódio toda quinta-feira, então já deixa marcado na sua agenda. Por hoje é só, até a próxima, boleiros e boleiras. É tóis. E, como o programa foi sobre o menino Neymar, um abraço para aquela que não gosta de ignorância, viu, Neymar Júnior? Flailane Rayane. Até o próximo, galera! Valeu, galera. Tamo virando site Evo agora.